Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma palavra para o teu coração. E é maravilhoso nós levantarmos cedo, receber uma palavra que vem edificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Concorda comigo? Como é bom nós desfrutarmos das coisas do Senhor e ouvirmos a sua voz mediante a sua palavra. E eu quero agradecer ao Senhor por esse dia juntamente com você. Você já fez isso hoje? Já agradecer a Deus por esse dia? Já louvou o Senhor por você ter levantado, por você ter despertado? Quantos queriam levantar nessa manhã e não conseguiram, não é verdade? Quantos queriam despertar, acordar e não conseguiram? E Deus tem te dado a oportunidade da vida, Deus tem te dado ar, fôlego todos os dias. Então vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos que têm sido liberadas sobre a nossa vida todos os dias. Obrigado, Pai, pela morte de Jesus na cruz, porque é através da sua morte que nós temos redenção, salvação, misericórdia. Obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de levantar e ouvir a tua palavra. Abençoe, Pai, cada inscrito desse canal, cada membro, cada intercessor, colaborador, tantas pessoas que sempre nos ajudam a cooperar, a compartilhar com a tua palavra aqui nessas plataformas. Que o Senhor venha abençoar poderosamente na área financeira, material, emocional, sentimental. Fala com essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo, que o teu Espírito fale com ela e que a palavra que será ministrada nessa manhã seja uma palavra que gere vida, seja uma palavra que gere direção, seja uma palavra que gere salvação. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom ter você comigo aqui nessa manhã. E eu já peço para você que ama a palavra do Senhor, você que é amante das coisas do Senhor, você já chegar dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todos os dias, você pode voltar aqui às 6 da manhã e às 18 horas da noite, pelo menos 2 vídeos ao dia, sempre tem, para estar abençoando muito o seu coração, beleza? É importante fazer isso porque você, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e ele precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E você concorda comigo que a palavra de Deus precisa ser compartilhada e precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Então, faça isso para que você me ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência do santo, a prudência. Eu vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Perceba que Salomão aqui, ele faz questão de destacar para nós a importância de ter uma vida com temor e também uma vida com prudência. Ele alerta isso e ele chama a nossa atenção para que nós venhamos viver uma vida com temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio para que essa sabedoria seja usada de maneira correta, seja usada de maneira consolidada, usada de maneira que venha dar frutos, de uma maneira que venha germinar, que venha ser produtiva, né? Quando você tem temor, você usa a sabedoria com prudência, você se posiciona com prudência, você age com prudência, você toma decisões baseadas naquilo que você crê e naquilo que você entendeu como princípio de fé para a sua vida, né? E é interessante que tem uma diferença muito grande do conhecimento para a sabedoria, né? Você vai perceber que o conhecimento qualquer pessoa consegue ter
O conhecimento é o acúmulo de informações que uma pessoa tem na vida, mediante algumas coisas que ela aprendeu, mediante experiências que ela viveu. Então, o conhecimento qualquer pessoa pode ter quando se estuda, quando se procura, quando se informa, quando aprende com experiências da vida. Agora, a sabedoria, ela vai além do conhecimento. A sabedoria é quando você sabe o que fazer com o conhecimento, né? O conhecimento é apenas o crescimento de tantas informações. A sabedoria é você saber como usar essas informações. E eu acho que não há na Bíblia um cara que possa falar tanto de sabedoria como Salomão. Porque a própria Bíblia diz para nós, o próprio Deus se manifestou dizendo que não haveria um homem com tanta sabedoria antes dele e depois dele como Salomão. Salomão vai marcar gerações, Salomão vai marcar histórias devido à forma como ele tinha tanta sabedoria para administrar o reinado, para resolver problemas. Tem tantos casos da sabedoria de Salomão que percorria a terra a maneira como Deus o instruía, a maneira como ele resolvia problemas dificílimos, mas de maneira rápida e eficaz, né? A Bíblia até conta alguns casos, dentre tanto. Você lembra das duas mulheres que chegam diante dele afirmando ser mãe da mesma criança, e Salomão vai dar uma ordem para que traga a ele a espada. Ele ameaça cortar a criança no meio, e a mãe que está mentindo vai dizer: nem meu e nem seu, pode cortar a criança. E a mãe verdadeira vai falar: não, eu prefiro ter a criança nos meus braços viva. Olha a forma como Salomão resolveu esse problema. Duas mães chegam diante dele, afirmando ser mãe da criança, mas somente uma mãe era a verdadeira. O que Salomão faz? Ameaça pegar a espada, cortar a criança no meio, dividir uma parte da criança para uma mãe e uma parte para outra mãe. A mãe que está mentindo vai dizer: pode cortar, que não seja nem meu e nem dela. E a mãe verdadeira vai dizer: eu prefiro ver a criança nos meus braços viva. E automaticamente, através desse método que Salomão usou, ele descobriu quem era a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira é aquela que não queria ver o seu filho mal, não queria ver a morte do seu filho, né? Então, assim como esses problemas, assim como esses assuntos, a sabedoria de Salomão percorria na terra pela forma como ele usava dessa ciência, desse conhecimento para solucionar problemas, para administrar a situação de Israel, para expandir os territórios, para construir coisas, para fazer coisas, para lidar com a vida, experiências da vida, sobre como lidar com certas crises e dificuldades na vida. Por isso que, se você quer aprender um pouco sobre vida, é muito bom você ler os livros de Salomão. Inclusive, não só quem é cristão que lê a Bíblia toda e lê os livros de Salomão, como eu sou cristão, eu acredito que você também seja, mas nem todas as pessoas que me seguem nesse canal são cristãs. Às vezes creem em Deus, mas não fazem questão de professar a fé, enfim, ir numa igreja. Essas pessoas até que são de outra religião, mas amam a Deus, amam a Jesus e procuram ouvir a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que não são cristãs que estudam os ofícios de Salomão, os livros de Salomão, né? Devido a isso, a sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, a maneira como ele fala sobre a vida, né? Os livros dele são livros que falam de muitas reflexões profundas sobre a vida. Cantares, ele vai falar sobre amor. Ele fala sobre o sentimento que ele teve por uma jovem, né? O sentimento dele por Sunamita. Ele revela a paixão, o desejo, o amor que ele tem por essa mulher. O livro de Provérbios é um livro que ele escreve já quando tem meia idade. Então ele vai falar de muita coisa sobre a vida, experiências na vida, coisas que ele aprendeu, que vale a pena guardar. E o livro de Eclesiastes ele escreve quando ele já está velho, quando ele já está na sua velhice. E ele vai falar que tudo é vaidade e o que realmente vale a pena guardar nessa vida, como eu devo priorizar o meu tempo de maneira correta, como eu devo viver, o que eu devo guardar, o que eu devo preservar. Então, são livros que falam muito sobre a vida.
Por isso que Salomão ele alcança as três partes, né? O período do jovem, o período do homem de meia idade e o período da velhice. Então, independente do ciclo de vida que você está vivendo, seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, ou um idoso ou uma idosa, esse livro sempre vai trazer grandes reflexões para você. Reflexões que vão alcançar a tua área, a sua vida, o seu coração, porque são livros que, além de ser a palavra de Deus, que é o nosso principal motivo de consumir as palavras que estão aqui, porque nós cremos que essas palavras foram inspiradas por Deus, além de tudo isso, é um livro onde ele fala sobre vida. E tem muitos conselhos que estão aqui dentro, que são de grande valia para a minha vida, para a sua vida, e que abençoa muito o seu cotidiano quando você consegue praticar grande parte das palavras que Salomão deixou expressadas nos seus livros. E imagina comigo esse homem que é um dos homens mais sábios de todo o tempo, e ele vai resumir a sua sabedoria com algumas palavras. Ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, um homem que é sábio está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso ter temor a Deus. É óbvio que você só vai entender a profundidade do que Salomão está revelando sobre a expressão temor quando você entende o contexto dela e o sentido do que Salomão quer trazer para nós. Que, como eu disse, a sabedoria é você saber fazer aquilo que você aprendeu. É você saber usar o conhecimento na hora certa, no momento de acordo, no momento necessário, no momento propício. O conhecimento é apenas o acúmulo de informações que você teve na vida, o que você constrói na vida. A sabedoria é você saber o que fazer com esse conhecimento. Como usar esse conhecimento. A hora certa de usar o conhecimento. O momento certo de você transmitir esse conhecimento. E agora esse homem que é tão sábio vai dizer que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Alguém que está mostrando para nós que para ter uma vida sábia, agir com sabedoria, falar com sabedoria, viver com sabedoria, se comportar com sabedoria, se posicionar com sabedoria. Alguém que tem tanta sabedoria vai dizer, o princípio de tudo é você ter uma vida de temor. Porque o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Não adianta você ter tanto conhecimento, ter tantas experiências, viver tantas coisas nessa terra, se você não preservar uma vida com temor, uma vida no Senhor. E, gente, nunca foi tão importante nós ouvirmos uma palavra como essa, porque nós hoje vivemos uma geração que perdeu o temor. Uma geração hoje que caminha pelo seu bel prazer. Uma geração que caminha hoje pelos seus impulsos. Uma geração que não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber da vontade de Deus, que está mais preocupada em agradar os seus desejos, a sua carne, do que literalmente fazer a vontade do Senhor. É uma geração influenciada pela iniquidade, é uma geração manipulada pelo pecado e é uma geração que perdeu há muito tempo a sensibilidade pelas coisas espirituais. Porém, quando eu guardo uma vida de temor, eu entendo que isso é o princípio da sabedoria. Porque se eu digo que eu sou sábio e não temo a Deus, eu não sou sábio. Na verdade, eu sou louco. A própria Bíblia fala sobre isso. Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Por quê? Porque eu ando no meu próprio conhecimento, na minha própria inteligência, na minha própria sabedoria, achando que eu posso tudo, que eu faço tudo, que eu sei de tudo, quando na verdade a vida é um vapor e quando você menos esperar, você pode perder a sua vida. E para onde vai a sua alma? Céu ou inferno? Quando eu tenho temor ao Senhor, ainda em vida eu posiciono as minhas atitudes debaixo da palavra de Deus. E cada vez mais nós vivemos hoje um tempo
onde as pessoas não se preocupam mais em agradar a Deus, mas simplesmente elas querem agradar as suas próprias vontades. Precisamos voltar a ter temor ao Senhor. Temor à sua palavra, temor à sua vontade, temor às realizações, temor à vontade de Deus, temor aos princípios, temor à sua palavra. Nós precisamos voltar a ter uma vida de temor. Por que o temor é tão importante? Porque quando eu perco o temor, eu perco a sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando eu perco o temor, o pecado que fica à porta tentando me levar para o caminho de iniquidade, ele passa a encontrar oportunidade dentro de um liberalismo onde eu não encontro a necessidade de abrir mão de certas coisas para agradar a Deus. Porque a falta de temor me faz viver um evangelho sem limite. Me faz viver uma vida sem limite. Então eu faço o que eu quero, eu vivo de acordo como eu quero, eu caminho como eu quero, eu faço as coisas que eu quero. Eu estou mais preocupado em viver pelas minhas realizações do que viver pela vontade de Deus. E como eu não tenho receio de pecar, como eu não tenho receio de errar, como eu estou simplesmente generalizando tudo e dizendo que não existe mais pecado, que não existe mais iniquidade, que a cruz foi suficiente para tudo, que eu não preciso de arrependimento e nada disso mais, aí eu perco o temor, e perdendo o temor, eu perco a sensibilidade do Espírito. Aí você vai perceber nessa geração uma grande quantidade de pessoas que às vezes pregam, cantam, tocam, profetizam, estão dentro de uma igreja, em cima do altar, pastoreiam, mas perderam há muito tempo a sensibilidade às coisas espirituais. Perderam há muito tempo a sensibilidade no espírito. Por quê? Porque a ausência do temor fez ele caminhar em uma linha de liberalismo onde tudo passou a ser normal para a vida dele. E o pecado encontrou oportunidade nesse universo de não tem nada a ver, engessando a vida dele na iniquidade e cada vez mais levando o ser humano para o abismo. Por isso que o grande Salomão disse que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Porque se eu temo a Deus, eu não vou matar o próximo. Se eu temo a Deus, eu não vou desonrar os princípios. Se eu temo a Deus, eu estou mais preocupado em agradar a vontade dele do que a minha vontade. Eu preciso ter uma preocupação de caminhar numa vida com temor. Quando eu perco o temor, eu perco o limite. E quando eu perco limites, eu vou entrando em um abismo, em um buraco, me afundando e cada vez mais errando e caindo. Eu já tive muitas oportunidades de conhecer pessoas que sempre erraram da mesma forma e sempre começam com o mesmo pensamento. Não tem nada demais. Isso não é pecado não. Isso é coisa de radicalismo, isso é coisa de extremista, isso é coisa de religioso. Aí o camarada começa devagarzinho a beber, daqui a pouco ele está fumando, aí daqui a pouco ele percebe que não, tá tudo muito tranquilo, eu posso também participar de uma festinha, encher a cara, cheirar, fumar. Aí ele vai perdendo o temor e entra naquele texto que diz para nós que um abismo chama outro abismo. Ele vai se afundando, vai cada vez mais vivendo uma vida dissolutamente e perdendo a essência que Deus havia colocado sobre ele. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu me espantei até a forma como ela falou. Ela tentando procurar argumento para defender o que era pecado, para defender o que era errado. E ela estava tão convicta na decisão de fazer o que é errado, que ela usou a Bíblia para dizer que ela estava certa e que não iria dar em nada. E o argumento que ela usou foi o seguinte: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como a blasfêmia é o único pecado que não tem perdão, eu posso pecar agora e amanhã eu peço perdão a Deus
Deus me restaura, está tudo tranquilo, então eu vou vivendo na prática dessa iniquidade e está tudo muito bem. Só que o problema é o seguinte, primeiro que quem carrega essa mentalidade, que perdeu o temor há muito tempo, alguém que peca dizendo que só não vai ter perdão para aquele que pratica blasfêmia, então eu posso fazer qualquer outro tipo de pecado, seja fornicação, adultério, então quer dizer que Deus vai me perdoar. Então Deus só não perdoa se for a blasfêmia. Só tem uma consideração que ele precisa analisar. Primeiro, é que ele perdendo o temor, a mente dele é cauterizada pelo pecado a ponto dele fazer isso, usar argumentos para defender o que é errado. Segundo, de fato o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Só que, por mais que Deus perdoe qualquer outro tipo de pecado, não existe perdão de Deus se não houver um arrependimento verdadeiro. Deus perdoa os outros pecados, Deus pode perdoar vários pecados, mas se não houver arrependimento, Deus não perdoa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança a misericórdia. Agora, aquele que esconde os seus pecados, não tem como receber perdão, não tem como receber misericórdia. Por quê? Porque a partir do momento que eu não me arrependo de verdade, eu não alcanço libertação, eu não alcanço misericórdia. Então, quando o camarada perde o temor e a mente é cauterizada pelo pecado, a ponto dele falar isso e dizer isso, não, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, eu posso errar e depois Deus vai me perdoar. Será que Deus vai perdoar porque teve um arrependimento verdadeiro? Porque já estava no teu coração o desejo de permanecer no erro. E se você permanece no pecado e não tem mudança de comportamento, não tem perdão para a sua vida. Porque às vezes você fala assim, Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu pequei. Só que você pede perdão com palavras, mas não muda a atitude, não muda o comportamento, não muda a maneira como você vive. E como não há mudança no comportamento e não há um arrependimento verdadeiro, você não recebe perdão de Deus. Por quê? Porque o perdão vem pela confissão, pelo abandonar da sua transgressão e pela uma expressão de verdade daquilo que você está revelando para Deus. Se eu digo para Deus, Senhor, me perdoa, e amanhã eu continuo fazendo as mesmas coisas, é porque na verdade eu estou mais envolvido pelo remorso do que pelo arrependimento. O remorso é um sentimento que me leva à culpa, mas eu não abandono a prática. O arrependimento me leva à culpa, eu reconheço o que eu fiz, mas eu mudo o meu comportamento. Eu não sou mais levado pela influência do pecado. Eu não me deixo mais ser levado pelas circunstâncias do pecado. O temor ao Senhor é uma coisa tão importante que quando você preserva uma vida de temor, você passa a gozar também de um nível de espiritualidade, de intimidade muito maior com Deus. Porque o pecado me afasta de Deus, mas o temor me faz agir de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando eu tenho temor a Deus, para qualquer decisão que eu tome nessa vida, eu procuro saber o que Deus quer, qual é a vontade dele. Porque eu não quero me precipitar, eu não quero namorar por namorar, eu não quero casar por casar, eu não quero viver por viver, eu não quero trabalhar por trabalhar, eu não quero fazer por fazer, eu quero simplesmente entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. E quando eu sinto que aquilo que eu faço vai me levar ao pecado, vai me tirar do propósito, vai me arrancar da direção de Deus, eu fico preferindo estar com a vontade do Senhor. Estar com aquilo que Deus tem reservado e preparado para mim. Andar no temor e viver com temor é saber agir e se posicionar de maneira correta. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, mas ainda não aprendeu o suficiente, que não adianta você só ter o conhecimento, se você não aprender a saber como usar esse conhecimento. E o temor é o princípio de toda sabedoria.
para que você faça o certo, para que você haja o certo, para que você viva de maneira certa, para que você saiba como se posicionar de maneira concreta. Essa geração é uma geração que está perdendo o limite. É uma geração que está tudo muito comum, tudo muito normal, tudo tranquilo, tudo liberado, tudo pode. Não tem mais restrição para nada, não tem mais receio para nada, não. Agora está tudo liberado. Parece que tudo leva ao céu. Você não precisa mudar, você não precisa ter transformação, não precisa ter atitude diferente, não precisa ter um comportamento diferente, não precisa carregar princípios. Não. Essa é a mentalidade da geração que nós temos vivido. Uma geração que está na iniquidade, uma geração que perdeu o temor, e uma geração que está mais preocupada em agradar as suas vontades do que agradar a vontade de Deus. Mas desde muito tempo Salomão dizia: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Você recebe essa palavra? Deus falou com você nessa manhã? Então escreve aqui nessa manhã: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu decido temer a Deus. Eu decido guardar a minha vida em Deus. Eu decido ter temor ao Senhor. Não sei, escreve alguma coisa, tipo uma oração: Senhor, eu não quero perder o temor. Senhor, não tira de mim o temor. Eu quero continuar na Tua palavra. Eu não quero olhar para trás. Eu quero preservar os Seus valores sobre a minha vida. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra essa que nos desperta. Palavra essa que nos cura. Palavra essa que nos salva. Palavra essa que nos liberta. Palavra essa que muda a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, porque essa palavra é uma palavra de alinhamento espiritual. Que nunca falte o temor no nosso coração, porque o temor a Ti é o princípio de toda sabedoria. Abençoa essa pessoa, dê a ela um dia extraordinário, um dia maravilhoso na Tua presença. Que o Senhor conceda a ela, Senhor, um dia de paz, um dia de vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E diz aí, Deus falou contigo, a palavra foi forte, quer me ajudar a alcançar o maior número de pessoas possíveis? Me ajuda? Então faz o seguinte: compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram, manda para os teus amigos, teus parentes, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz. Se você quiser ser membro desse canal e receber um conteúdo exclusivo, se quiser ser intercessor do meu ministério, aqui embaixo, do lado do botão inscrever-se, tem um botão em azul escrito Seja Membro. Clica no Seja Membro e você vai ser um intercessor do meu ministério. Se você também quiser ser um colaborador e quiser nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você vai poder estar semeando no nosso ministério, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, prospere a obra das suas mãos, multiplique tudo aquilo que Ele tem colocado sobre você. E guarde essa palavra: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando você mantém uma vida de temor, quando você preserva os princípios no Senhor, quando você se guarda em Deus, você tem limites e você passa a fugir daquilo que possa te levar à queda, ao pecado, à corrupção, porque você está mais preocupado em agradar a Deus do que agradar às suas vontades. Deus abençoe sua vida. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã de paz. Até lá.